Bora, fiel, se liga nessas informações agora nesse vídeo aí. Separei 2 cortes pra vocês. O primeiro aí do Esporte Total da Band. E logo na sequência tem o Samir Carvalho trazendo informações pra gente sobre o Sérgio Conceição. Será que tem alguma coisa com o Corinthians, o treinador português aí? E o Eric Pulga pode ser jogador Coringão também em 2025. E também tem o Danilo Barbosa aí do Botafogo Volante que tá na mira do timão, hein? Então já deixa aquele like e bora pro vídeo aí, sem enrolação. Da possibilidade, do desespero de um provável rebaixamento, o Corinthians viu a sua situação mudar rapidamente. Vive a expectativa de conseguir uma vaga em uma competição sul-americana. Após 7 dias consecutivos de treinamentos, o Corinthians entrará em campo nesta quarta-feira, em casa, às 11 horas da manhã, contra o Cruzeiro. Após 4 vitórias nos últimos 4 jogos, o Timão vê o perigo do rebaixamento cada vez mais distante e ainda enxerga uma possibilidade de vaga na Copa Libertadores da América. A diferença para o G7 é de 6 pontos, faltando 5 rodadas para o término da competição. E detalhe, sabe quem é o 7º colocado? O próprio Cruzeiro. A gente fez uma preparação bem intensa, né? E esse período que a gente teve agora foi bom para a gente aproveitar para treinar, principalmente para essa última reta final que a gente tem. E, bom, expectativa muito grande para o jogo de amanhã. Vou poder voltar ao nosso torcedor, que a gente sente saudade, ficar tanto tempo assim sem jogar. Então, se Deus quiser, vamos atrás dessa vitória. Os desfalques para o confronto são o zagueiro Félix Torres, o volante José Martínez e o atacante Romero, que estão com suas seleções nesta data FIFA. Em contrapartida, Ramon Dias terá à disposição os laterais Hugo e Mateuzinho, que cumpriram suspensão na última rodada. Kaká e André Ramalho podem ser relacionados novamente. A última vez que o Corinthians entrou em campo foi no dia 9 de novembro contra o Vitória em Salvador. E voltar a jogar com esta boa fase no Brasileirão e ainda diante da torcida é motivo de alegria para os atletas. Claro, a gente que é jogador, a gente quer estar sempre jogando, quer estar sempre sentindo essa adrenalina da torcida. E é óbvio que tanto tempo assim sem jogar a gente sente falta. E bom e importante voltar dessa data FIFA jogando em casa, perto da nossa torcida, com a arena lotada. Então vamos lá fazer um grande jogo para que seja uma grande festa. E por falar em jogar em casa, o Corinthians foi denunciado no STJD e pode perder até 10 mandos de campo. Pois é. A denúncia veio por conta dos objetos lançados ao gramado na partida contra o Palmeiras e principalmente pela cabeça de porco arremessada por um torcedor. A data deste julgamento ainda não foi anunciada. Pois é, vamos ver como vai acontecer esse julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. 10 jogos, possibilidade por causa da cabeça de porco. Será que tem que acontecer no estádio do Atlético Mineiro naquela confusão na final da Sul-Americana? Bomba, agressão, desespero, enfim. Essas foram as notícias do Esporte Total. Agora bora ir para as informações de Samir Carvalho sobre Eric Pulga, Danilo Barbosa e Sérgio Conceição. Bora. A história do Hugo Souza, hein? Já tá dando o que falar, né? O Corinthians precisa resolver logo essa questão, paga logo à vista esse dinheiro aí para o Flamengo, esses 5 milhões, né? E acaba com essa novela, porque essa questão do Hugo Souza, informações que vêm lá do Rio de Janeiro, tá, da imprensa carioca, é que a ideia do Flamengo é negociar o Hugo com o futebol europeu, mais especificamente com um clube chamado Lommel SK da Bélgica, tá? Que pertence ao Grupo City. A ideia é que isso aconteça, é da 2ª divisão da Bélgica, né? Pelo amor de Deus, né? Imagine o Hugo Souza, o que ia fazer com a carreira dele, a não ser que seja uma ponte, né? Porque esse time, ele é do Grupo City, que também o Grupo City é proprietário, né, do Manchester City, do Girona, do Bahia, entre outras equipes, né, do futebol mundial. Aliás, né, o Grupo City já havia manifestado interesse no Hugo Souza, porém o interesse era para o Bahia, já que o Marcos Felipe não convenceu, né, na equipe do Rogério Ceni, e de goleiro, o Rogério Ceni entende, sabe que o Hugo Souza é um goleiro de um grande futuro, né? Aliás, é uma realidade, né? Não é só um futuro, ele já é uma realidade no futebol brasileiro, tá? O Lommel SK, que está de olho, né?
agora pertence ao Grupo City, o Corinthians tem que ficar atento, né? São 5 milhões para pagar, fica sempre essa questão jurídica. Já exerceu já o direito de compra, né? Ou é até o dia 30, não é? Enfim, no Corinthians cada um fala uma coisa. Então, assim, eu acho que para o torcedor corintiano, já que cada um fala uma coisa, é melhor, né, aguardar o Corinthians realmente pagar, né, a primeira parcela. O Flamengo vai ter que aceitar, né, as garantias bancárias. O Corinthians negocia com o banco, não está certo o banco ainda, mas há, né, uma negociação do Corinthians com o banco para isso. Então a gente vai aguardar também. O Flamengo vai dizer se aceita ou não essa garantia. Eu acho que a única maneira de encerrar qualquer novela em relação ao Hugo é o Corinthians pagando à vista, tá? Mas eu sei que o fluxo de caixa não é nada bom, a situação não é boa no Corinthians, enfim, então a gente acaba, né, entendendo aí a situação do Corinthians, né? Apesar de ser triste, né, o Corinthians não ter 5 milhões de reais para contratar talvez o melhor reforço do Corinthians na temporada 2024. Eu ainda acho que é o Memphis Depay, mas entendo quem acha que é o Hugo, mas de qualquer forma está entre os 2 grandes reforços do Corinthians de 2024. Comenta aqui embaixo se tem medo ou não da garantia do Hugo Souza no Corinthians. Você tem medo que ele vá para o Grupo City? Olha só, o Corinthians quer o Eric Pulga, tá? Houve já contato do Corinthians com o Pitombeira, né, que é o agente do Eric Pulga. Ele é o artilheiro, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, tá? É bom lembrar que o Ceará, no final de semana, recusou uma proposta dos Estados Unidos de 4 milhões de dólares, tá? 4 milhões de dólares pelo jogador, ou seja, os interessados, como o Corinthians, por exemplo, né, vão ter que pagar a partir desse valor, vão ter que pagar acima, né, de 4 milhões de dólares, talvez 5 milhões de dólares, né? No Ceará já dão conta que ele não fica, vai ser vendido, é o artilheiro, né, do time, tem muitos gols na temporada, 22 gols, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, tá? Clubes do Brasil e do exterior disputam, a concorrência é grande, disputam a contratação do Eric Pulga. O Bahia está na parada, e é Grupo City, já falei agora, e o Palmeiras também tem interesse. Então, de clubes brasileiros, Corinthians, Bahia e Palmeiras, tá? E clubes do exterior também. Eu, né, acredito que o Eric Pulga não vai ser reforço do Corinthians, só uma opinião, tá? Porque se o Corinthians não tem 5 milhões para pagar no Hugo, como é que vai ter 5 milhões? Não tem 5 milhões de reais para pagar no Hugo, como é que vai ter 5 milhões de dólares para comprar o Eric Pulga? É bom jogador. Quero que você comente aqui embaixo. Estou muito pessimista ou não? Realista ou pessimista? Seguindo falando do mercado da bola do Corinthians, o Danilo Barbosa, jogador de 28 anos, jogador que pertence, né, ao Botafogo, não é titular, né, na equipe do Botafogo, não é titular, né, do time do Arthur Jorge, mas é um jogador que teve muitas, né, participações aí na temporada, tem ajudado o Botafogo, que briga aí pelo título brasileiro e também, claro, pelo título da Copa Libertadores da América, que está na final da competição. São 45 jogos, tá, do Danilo Barbosa na temporada, sendo que 29, né, desses 45, 29, ele atuou como titular. Então são, né, bastante jogos também. Ele é peça importante, é bastante utilizado, apesar de não ser o titular absoluto. Marcou 3 gols e deu uma assistência. Jogador já com muita experiência, né, foi revelado no Vasco, mas passou pelo Braga e pelo Benfica de Portugal, passou pelo Valência da Espanha, passou pelo Standard da Bélgica, pelo Nice da França, pelo Palmeiras, onde conquistou a Libertadores em 2021. É um jogador que interessa ao Corinthians, né? O Corinthians já fez o seu contato com o Botafogo, tinha feito lá na última janela, né? Acho que foi, não sei se foi na janela no meio do ano agora, não lembro direito. Teve aquela questão do Mosquito, né? Se podia ter uma troca com o Mosquito. O Corinthians não ofereceu nenhum jogador, eu não tenho essa informação, mas eu tenho informação que o Corinthians já sabe quanto custa, né? O Danilo Barbosa tem contrato com o Botafogo somente até o meio de 2025. E o Botafogo está pedindo R$1 milhão para liberar o jogador agora, no final do ano. Então, ou você paga R$1 milhão agora, fica com o atleta, ou você espera a liberação dele e fica com ele somente para o meio do ano. É um jogador que interessa. Pode colocar algum atleta em troca para a liberação de um jogador que tem apenas 6 meses aí de contrato com o Botafogo? Não sei, tá? Eu não tenho
essa informação, mas tem informação que o Corinthians já sabe os valores, não é caro, né? Agora é questão de analisar se vale a pena ou não. Claro que vai ter que pagar um pacote de luvas, direitos de imagem e CLT, salário para o jogador. Danilo Barbosa é um reforço que você contrataria? Deixa o like. Sérgio Conceição interessa, informação do programa Os Donos da Bola, é o novo nome que está na mira, né, do Corinthians ou não? Eu já vou indo direto ao assunto, tá? É informação que eu tenho, já que vocês sabem há um bom tempo, o Corinthians, o Ramon Dias só permaneceu técnico do Corinthians porque conseguiu aquela vitória no Clássico contra o Palmeiras e porque o Luiz Castro não chegou a um acordo com o Corinthians por questões salariais ainda. Nem sei se vai chegar ou não, mas é um treinador aí que pediu, né, 3 milhões de reais por mês para comandar o Corinthians, para defender o Corinthians, para comandar o time, né, nos próximos 2, 3 anos. Enfim, como a situação do Luiz Castro está complicada, o Corinthians estuda outros nomes no mercado. O Sérgio Conceição faz parte de uma lista de treinadores. Eu não tenho a informação que o Corinthians abriu negociação com um técnico português super campeão lá no Porto, né, de Portugal. O que eu sei é que ele está numa lista de técnicos, tá? Que inclui ele, inclui outros estrangeiros, inclui essa lista, por exemplo, inclui até o Jorge Jesus, que é um nome praticamente hoje, não vejo um nome viável, possível hoje para o Corinthians, mas inclui Tite, Carille, aqueles outros nomes que eu tinha passado para você, Luiz Castro, enfim, o Sérgio Conceição está nessa lista. É um nome que pode ganhar força? Pode. Por quê? Porque a diretoria do Corinthians ouve muito a torcida das redes sociais, e a torcida das redes sociais gosta muito do Sérgio Conceição. Aliás, eu também gosto, acho que seria um grande nome, tá? Ele trabalhou por 7 temporadas seguidas no Porto, saiu no dia 4 de junho deste ano, após o fim da temporada. O time terminou em terceiro no Campeonato Português, com 72 pontos, atrás do Benfica e do Sporting, tá? Ele justificou a saída, né, a quebra de confiança, por conta de um integrante da sua comissão técnica. Ele justificou a saída a uma quebra de confiança com um integrante da comissão técnica, e a imprensa de Portugal, tá? Eu conversei com o Klaus, né, ele tem uns contatos bons lá em Portugal, e ele disse que a imprensa de Portugal alega que a relação dele com o André Vilas-Boas, né, que foi eleito presidente do clube em abril desse ano, não é muito boa, tá? Em julho foi alvo do Internacional para substituir o Kudê, não deu certo. Ele recebia 3 milhões e meio de euros anuais, né, 21 milhões de reais, ou seja, 1,7 né, milhões aí por mês, né, 1 milhão e 700 mil por mês em reais. Acho que por questão de valores, tá? Em questão de valores, eu acho que é um nome interessante, não é caro, tá? 7 temporadas ele conquistou, né, 3 vezes o Campeonato Português, 2017, 18, 19, 20, 21 e 22, tá? 4 taças de Portugal e 3 supertaças, além de uma taça da Liga. Enfim, na Champions chegou no período aí 2 quartas de final, temporadas 18, 19, 20 e 21, tá? Antes da passagem pelo Porto, trabalhou uma temporada no Nantes da França, uma no Vitória de Guimarães, uma no Sporting Braga, 2 no Acadêmica e 2 no Olhanense, tá? Enfim, é isso, tá? O jogador que... jogador não, né? Treinador aí que está naquela listinha, né, de possíveis treinadores que o Corinthians pode ir atrás. Luiz Castro ainda é o favorito. A questão que está pegando é grana, tá? Vamos aguardar. O Ramon não é o favorito, tá? Luiz Castro ainda é o favorito. Eu acho o nome do Sérgio Conceição mais interessante do que o Luiz Castro. Mas, enfim, vamos aguardar. E agora, para finalizar, uma informação do Hector Hernanes aí do Corinthians, que avançou em recuperação e pode voltar ainda nesse finalzinho de Campeonato Brasileiro aí. O espanhol que surpreendeu e já começa o trabalho de transição no CT Joaquim Grava. O atacante Hector Hernanes tem surpreendido na recuperação, a torção de joelho aí, ocorrida no final de outubro, que terminou com o diagnóstico da lesão do ligamento colateral. E pode retornar ao Corinthians agora nesse finalzinho de temporada. E nessa semana o centroavante espanhol iniciou um período de transição, sob cuidado de fisioterapeutas e preparadores físicos, e deve atuar ainda em 2024 pelo Corinthians aí, surpreendendo a todos que achavam que ele só ia voltar ano que vem no Campeonato Paulista. Lembrando que o Corinthians está na reta final de Campeonato Brasileiro aí, com jogos importantes a disputar aí. Coringão que já praticamente escapou da zona de rebaixamento, busca aí voos mais altos aí, uma pré-Libertadores, quem sabe.
ou garantir uma Sul-Americana aí na próxima temporada. Contratado na janela de mediano, o Hernanes ainda busca o primeiro gol com a camisa do Corinthians. O espanhol fez 5 partidas com a camisa alvinegra, 2 delas como titular. O jogador chegou como possível solução para o ataque do Corinthians, mas não conseguiu espaço e testemunhou a evolução no setor com a chegada aí de Memphis Depay e também a recuperação do Yuri Alberto aí, que vem fazendo bastante gols nos últimos jogos. Em 22 de outubro, o Hector Hernanes sofreu uma torção de joelho aí durante o treinamento no CT Joaquim Grava, e exames mostraram a gravidade no local. A princípio, o jogador não atuaria mais esse ano, mas acabou surpreendendo e pode retornar nesse finalzinho de temporada. Porém, no tratamento, o espanhol evoluiu acima do esperado e começou a transição física para ficar novamente à disposição da comissão técnica antes do final da Série A. Então, esse é fiel, deixa seu like aqui, comenta aqui o que vocês acharam sobre essa recuperação recorde do Hector Hernanes aí, ele que não começou muito bem pelo Corinthians, porém é um jogador ainda que pode compor elenco, melhor que o Pedro Raul ele é. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu, é nóis.